Boa tarde, professores. Eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui daquela ideia das planilhas para normatizar as informações, né? Eu percebi muitas informações de todos os tipos e fica, de certa maneira, até difícil para a gente entender. Mas normatizar sempre é bom, né? A gente fazer num padrãozinho só, com todos os professores vão fazer idêntico. Eu vi que tem gente que faz na tabela, outros fazem em manuscrito e eu acredito que fica difícil para todo mundo. Mas tá, eu já mandei para vocês um e-mail, mandei para as duas diretoras e para as duas pedagogas. Eu mandei um e-mail lá no arroba escola de vocês, vocês vão ter que abrir o arroba escola de vocês, lá vai ter o e-mail que eu enviei. E esse e-mail que eu enviei, eu enviei do meu Google Drive, então é para compartilhar aquele documento. Quando vocês compartilharem aquele documento, o que vai acontecer? Vocês vão acessar nessa conta, deixa eu ver aqui, ó, nessa conta aqui, eu vou estar na minha arroba escola. Quando vocês clicarem no linkzinho lá do arquivo que eu mandei, ele vai vir, vai direcionar vocês para a nuvem de vocês, para o Google Drive. Então vocês vão abrir essa página de vocês. Tá? Vai ter esse arquivo aqui, ó, Pendências Padre Anchieta. Vai estar na nuvem de vocês. Então, como vocês abriram, vocês aceitaram, compartilhou na nuvem de vocês. A planilha minha vai estar na planilha de vocês. E nós vamos estar interligados. O que eu digitar na minha planilha aqui, vai sair na planilha de vocês. O que vocês digitarem na planilha aí, vai sair na minha planilha aqui. Enfim, vai ser uma atualização instantânea. É interessante que esse documento ficou aqui, ó, compartilhado comigo. Vocês vão estar lá no documento compartilhado comigo. Toda vez que vocês fecharem o computadorzinho de vocês, né? Você fechou o computador. Você vai acessar a planilha, o que você vai fazer? Você vai entrar na página Google, você vai escolher a tua conta @escola, né? @escola, e vai no Google Drive de vocês, na nuvem, na nuvenzinha. Aí sempre vai estar. Depois que você fechou a primeira vez, o que acontece? Ela não vai aparecer aqui. Ela vai aparecer assim, ó, compartilhado comigo. Se vocês quiserem que ela apareça nessa tela principal sempre, você vai arrastar ela, vai clicar nela, vai arrastar e vai levar lá no meu Drive. Ó. Aí todas as vezes que você sair, você voltar, ela vai estar na nuvem de vocês aqui. Tá? Isso aqui é bastante interessante. Essa é a forma de acesso à planilha. Tá? Agora eu vou entrar um pouquinho na explicação da planilha aqui. Tá? Essa planilha aqui teve uma ajuda bem bacana do meu primo, que nós ficamos aí bastante dias tentando montar essa planilha aqui. Tá? Tomara que funcione. Olha, deu 2 cliques no arquivo, o que vai acontecer? Esse arquivo vai abrir. E olha como que ele vai abrir. Ó. Ele vai abrir desde os sextos anos, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Tá? Então, cada professor lá, ele vai saber a turma que ele tem. Se ele tem nonos anos, ele vai abrir o nono ano. Olha, para a gente ter uma ideia aqui, se eu clicar no nono ano, ó, cliquei no nono ano, abriu 4 nonos, que é o nono A, nono B, nono C, nono D. Eu, professor Augusto, tenho o nono A e quero alimentar a tabela do nono A agora. Nesse momento, quero alimentar a tabela do nono A. Eu selecionei a tabela do nono A, vai me abrir a tabela do nono A. Essa é a tabela do nono A. Ela demora um pouquinho para alimentar, né? Para configurar, para baixar. Tá. Essa visão aqui é a visão do pedagogo. Porque é uma planilha com todas as disciplinas, uma do lado da outra. Né? Se você querer aumentar o campo de visão, você diminui aqui, ó, dá -1, o que vai acontecer? Ela vai aparecer mais disciplina do lado da outra. Então, ó, importante lembrar, isso aqui é só visualização. Né? Se você quer editar a planilha, onde você vai ali, ó, abrir com, né? Quando você abre a planilha,
Abrir planilha, porque isso aqui é uma planilha. Eu não vou abrir com qualquer outra coisa, porque eu estou falando em planilha. Abrir a planilha. Quando você abre a planilha, você vai conseguir editar essa planilha. Eu fiz algumas anotações aqui bobas só para vocês terem uma ideia, né? Ó. Então, olha, aqui é a planilha do pedagogo, a visão pedagógica. Aí tem primeiro trimestre, tem segundo trimestre, ó. Então, demora um pouquinho, ela vai atualizar, já é segundo trimestre. Ó. Aqui embaixo tem pedagógico terceiro trimestre, ó. Você clicou, ele já vem pedagógico terceiro trimestre. Como aqui também tem as disciplinas, tem todas as disciplinas dos professores, ó. Tem toda a disciplina, tá em ordem alfabética para facilitar os professores acharem. Biologia, primeiro tem arte, biologia, ciência e assim vai indo, tá? Tem todas as disciplinas aqui, porque ficava difícil para eu estar vendo. Nono A tem tanta disciplina, nono B tem tanta disciplina, os sextos, os sétimos e oitavos, às vezes altera a matriz curricular aqui, nós colocamos todas as disciplinas para todas as disciplinas, para todas as turmas, né? Então, mas isso não é o problema. Ó, eu vou lá em ciências, eu como professor de ciências, ó, já abriu minha planilha de ciência para o professor Augusto preencher. E aqui tem primeiro trimestre, tem segundo trimestre, tem terceiro trimestre. Só vou dar uma ideia aqui. Eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Só foi um teste. Eu vou apagar aqui o nomezinho que eu fiz um X só para ter uma ideia. Vou apagar essas pessoas aqui. Vou apagar que eu liguei, que eu não liguei, né? Tá? E vou colocar aqui que aqui também tem como eu fazer um controle de que eu liguei ou não liguei, tá? Então, ciência está em branco. Então tá. Aí eu faço o meu controle lá, né? Eu posso inclusive editar isso aqui, dizer qual atividade que eu avaliei no primeiro trimestre, qual é a atividade que eu tenho de recuperação no primeiro trimestre, como eu também posso vir aqui na observação e colocar aqui nesse campo de observação o que eu julgo ser interessante. Eu posso até escrever aqui que a avaliação do vale 40 são essa. Posso colocar prazo de entrega, enfim, posso colocar qualquer coisa nessa observação, como aqui, certo? Mas falando em ciências, se no primeiro trimestre ficou eu vou fazer maiúsculo aqui, o José ficou, né? Ficou a Maria também com pendência, ficou o Pedro com pendência. No segundo trimestre, já ficaram o Manuel, né? Ficou a Carol. Vou fazer Carol. Não vou colocar a Júlia, porque a Júlia é o nome da minha filha e ela não fica com pendência. Bom, é brincadeira aqui, né? Ó. Tá, olha para você ter uma ideia. Eu coloquei as pendências no primeiro, as pendências no segundo. A pedagoga, a Liette é minha pedagoga do nono A, ela vai lá, ela tem essa planilha também, né? Eu escrevi aqui, ela pode acessar lá em ciência, ela vai ver isso aqui, tá? Ó, ciência, professor Augusto. Inclusive, o professor pode alterar o nome dele aqui e colocar o que ele quer. Bom, se for a Liette foi lá na minha planilha, olha o que acontece, ó, acontece José, Maria e Pedro, o que eu digitei na minha planilha lá. Se ela for no segundo trimestre, ó, Caroline e Carol. Bom, eu estava fazendo um teste e já tinha digitado aqui. Mas eu vou colocar biologia aqui. Não tem biologia no nono ano, mas digamos que eu vou fazer para se ter uma ideia, né? Ó. Então, arte, biologia. Biologia aqui, ó. Biologia, ele vai estar... só um pouquinho que ele vai carregar ali, ó. Biologia. Eu vou colocar aqui... Lola. Ficou aqui no primeiro. Vou colocar aqui Helena. E vou colocar outro nome que o professor lá digitou, que ficou com pendência no primeiro. Ficou também aqui no segundo, esse fulano aqui. Esse ciclano ficou aqui também. O professor vai preencher esses dados aqui, ó. Né, ó. Vai preencher. Inclusive, o professor também pode
colocar aqui se ligou ou não ligou. Ó, se ele ligou, entrou em contato ou não entrou em contato. Dá para ele fazer isso aqui, ó. Então, o professor pode fazer isso aqui, ó, né? Ele pode preencher isso aqui. Bom, quando a pedagoga vai ver, olha que tem, eu preenchi lá em ciências e agora biologia, mesmo que não tem aqui no nono ano. Mas daí cada professor vai preencher o dele. Biologia, é claro, vai ficar em branco lá no nono ano, né? Ó. Quando você vem lá, ó, biologia e ciências, já ficou. Então, o que o professor digitou lá, a pedagoga já vai ter acesso aqui nessa planilha. Olha que interessante que é. Tá, ó, do primeiro trimestre lá, ó. O primeiro trimestre. Ah, o professor foi lá, o professor de ciências. O professor de ciência tirou todos os alunos dele de ciência do primeiro trimestre, saiu da recuperação. Eu vou lá e apago, eu vou lá e apago, né? Eu vou lá e apago. Vou apagar aqui esse aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Os meus alunos de ciência do professor Augusto não tem mais ninguém com pendência no nono A no primeiro trimestre, mas ficou no segundo, tem 2 no segundo. A pedagoga vai lá no campo de visão dela, né? Ó, o primeiro trimestre, o que acontece? Não tem ninguém em ciência, só que no segundo já tem, ó. Então, se ela for lá no primeiro trimestre, o que acontece em ciências? Ó? Não tem ninguém em ciências. Se ela for no segundo, lembra lá que tem acho que 2 nomezinhos lá, não é isso? Ó, ciência já tem 2 nomezinhos. Biologia de ciências, ó, biologia de ciências, segundo trimestre. O professor de biologia, ó, aqui biologia tem 3 nomes. Professor de biologia, né, ó, biologia, no segundo trimestre lá, ó, eu vou apagar todos os nomezinhos de biologia. O professor foi lá e retirou esses nomes, ó. O professor retirou esses nomes. O que vai acontecer? Eu vou retirar do primeiro e do segundo lá. Tirei do segundo primeiro, agora eu vou tirar do primeiro. Então, tirei aqui. Então, digamos que em biologia não tem ninguém de recuperação. Vou apagar esses contatos aqui também, porque eu tirei o nome. Eu vou tirar dos contatos aqui, tá? Então, tá. Se eu tirei aqui, se a pedagoga for lá consultar em biologia, a disciplina de biologia, olha, eu vou lá em pedagógico primeiro trimestre, ó, biologia já não tem ninguém, ciência também não tem ninguém. Se eu for no segundo trimestre, biologia também não tem ninguém, ciências ficou o pessoal, né? Então isso aqui é bastante interessante. Dá para o professor visualizar todas as disciplinas, dá para saber se o aluno está com pendência só com ele ou com mais pessoas. O que tem que tomar muito cuidado é o seguinte, é o pedagogo não vir aqui e apagar aqui, ó, apagar justamente na tabela dele. Porque quem tem que apagar é lá na tabela do professor, porque o compartilhamento está o professor para o pedagogo, não o pedagogo para o professor. Então, ó, a arte tem esses 3 nomes aqui no segundo trimestre, ó, a arte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabelinha de arte, do professor, vou lá no segundo trimestre dele, ó, é a arte já, a disciplina é a arte, e vou apagar esses nomes que o professor, digamos, tirou. O cara saiu da recuperação, não tem mais recuperação, né? Aí tá. Agora o pedagogo vai lá em arte, ó, se ele dá uma olhada, ó, já não tem mais ninguém em arte. Ó. Então são tabelas compartilhadas. Eu acredito que dê para a gente colocar isso aqui em prática com alguns professores alguns professores que tenha mais mais facilidade, né, nessas planilhas aqui que a gente pode fazer. Aqui tem todas as disciplinas aqui embaixo, tá? Todas as disciplinas. E tem para o pedagógico conferir. Eu sugiro que a gente faça isso e não me custa nada quando eu for ligar para uma aluninha aqui, eu observar dos outros meus colegas e já tá dando um feedback para o mesmo aluno. Né?
Então, eu acredito que essa é a primeira explicaçãozinha. Com um jeitinho, se a gente for tentando isso aqui, a gente normatiza, a gente padroniza aquelas informações lá, desafoga um pouco o WhatsApp e, de certa maneira, dá para a gente organizar melhor o trabalho, porque daí dá para dividir quantos professores ligam para quem, e quando eu ligo eu já sei do outro, então a gente já tem uma ideia do geral aqui, né? Eu estou à disposição, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado.